Mateus, capítulo 24, no versículo de número 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem passado despercebido no entendimento da igreja, ou no entendimento daqueles que leem as Escrituras, porque Jesus fala de uma frieza que viria por causa do surgimento dos muitos falsos profetas, no verso 11, que viriam enganar muitas pessoas, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, essa multiplicação dessa iniquidade, da maldade, da perversidade, que de fato, como nosso Senhor disse que ia acontecer, nós temos visto isso diante dos nossos olhos se cumprindo, acontecendo. Verdadeiramente, a iniquidade tem se multiplicado de uma forma assustadora. A maldade, a perversidade no coração dos seres humanos tem sido algo que nos causa até terror e pavor, ao ver quanta perversidade e quanta maldade existe no coração dos homens. Eu não me refiro apenas, irmãos, à violência que está nas ruas dessa nação. Eu não me refiro apenas aos assaltos, os roubos, os furtos, os assassinatos. Sim, as agressões das quais nós temos notícia pela mídia, que algumas pessoas têm sofrido, dos estupros, das torturas que muitos têm sofrido. Isso é terrível. Nós temos visto que de fato essa iniquidade tem se multiplicado. Nós temos visto hoje que a população, quando pega um ladrão fazendo um roubo, um furto, um assalto, e a população consegue pegar o camarada, a população mata ele com pau e pedra. Então, de fato, o amor, essa iniquidade tem esfriado, tem se multiplicado muito. E o amor tem esfriado por conta disso. Mas quando Jesus fala que o amor vai esfriar, Jesus não se refere tão somente ao amor da sociedade, porque na verdade, irmão, a sociedade ela nunca teve amor. A sociedade corrompida, que está distante de Deus, por mais pacatos que um dia eles foram, eles não houve o amor no coração. Porque Jesus fala aqui, irmão, de um amor sincero, de um amor verdadeiro. E quando você dá um prato de comida para alguém comer com o intuito de se exibir, você não está dando por amor. Quando você faz uma boa obra, uma boa atitude, com o intuito de aparecer para as pessoas, você não está fazendo por amor. Então, quando Jesus diz que pela multiplicação da iniquidade e dos falsos profetas que enganariam muitas pessoas, o amor ia esfriar, então Jesus se refere ao amor daqueles que seguem o Evangelho. Tanto é que ele diz no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, no verso 13. Ou seja, o amor vai esfriar, mas quem perseverar no amor, esse vai ser salvo. Então nós temos visto que o amor tem esfriado por conta da violência, da marginalidade, mas o amor tem esfriado também por conta das heresias. Aliás, perdão, o amor tem esfriado, nós temos visto em cima dos púlpitos das igrejas. Nós temos visto que não há o mínimo amor no coração da maioria dos que se dizem cristãos. Não há amor de uns para com os outros, não há amor dos líderes para com o rebanho. Nós vemos hoje líderes apenas preocupados com o dinheiro do povo, com o que as pessoas podem dar para eles, o que as pessoas podem oferecer para eles, com os recursos que aquela determinada pessoa pode trazer para o ministério. Não existe amor. Não existe. Nós temos visto que a igreja atual, a maioria da igreja hoje está distante desse amor. Mas Jesus disse que o amor ia esfriar. Você já viu, por exemplo, hoje, as pessoas não querem mais dar uma cesta básica a uma pessoa que passa pobre, porque diz, não, vai trocar por droga. As pessoas não querem mais estender a mão para algumas pessoas necessitadas na rua, porque dizem, não, vai trocar por droga. Então isso tem acontecido com a própria igreja.
A igreja hoje, ela não tem projetos de amor voltado para ajudar os irmãos. A igreja hoje não tem projetos de amor voltado para ajudar os necessitados da igreja. Tem pessoas na igreja hoje, irmão, nas igrejas hoje necessitadas de pão, necessitadas de vestes, necessitada do sustento cotidiano e não tem tido essa assistência. Porque as igrejas hoje, os projetos delas são apenas voltados para conquistas terrenas materiais. Não, nós temos que conquistar o nosso templo. Eu costumo dizer para os irmãos, pastor, tem que levantar uma parede ali, tem que fazer um banheiro acolá. Eu sei da importância disso, que é importante acomodar melhor os irmãos que vêm congregar. Mas eu digo, irmão, tijolo não vai ganhar alma. A igreja não tem condição de fazer isso agora. Se nós pegarmos o pouco recurso que nós temos e comprar de tijolo e cimento para construir prédios, então nós vamos estar perdendo o dinheiro que nós poderíamos investir no alcance de vidas, no resgate de almas. Nós vamos estar investindo em tijolo. Isso não vai resgatar vidas. Isso não vai resgatar pessoas. Então, irmão, hoje a falta de amor, essa frieza de amor, eu acho interessante que a igreja evangélica brasileira pensa que é uma igreja avivada, pensa que é uma igreja cheia do Espírito Santo, pensa que é uma igreja que está vivendo um avivamento tremendo. E eu quero dizer, meu irmão, não existe avivamento na igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira é uma das igrejas mais frias que existe no mundo, porque a falta de amor da igreja é refletida nos movimentos que são feitos para atrair o povo. Por exemplo, a falta de amor pelas pessoas, pela palavra de Deus, leva com que os líderes promovam, os líderes apóstatas, promovam os movimentos sensacionalistas e carnais para atrair essas pessoas, porque sabem que se for pelo amor à palavra de Deus, elas não vêm. Essas campanhas que estão aí apelativas, vêm receber cura, vêm receber milagre, vêm receber o pão da consagração, o sangue do cordeiro, a gota do milagre, a fronha dos sonhos, o martelo da bênção, a água consagrada, a medalha ungida, a chave ungida que vai abrir porta. Então essas apelações por curas e milagres, elas manifestam, e as multidões que vão até eles manifestam exatamente a frieza que a igreja está vivendo. A frieza do amor que a igreja está vivendo. Esse testemunho de conquistas, de riquezas em cima dos altares das igrejas, elas manifestam, irmão, provam a falta de amor que o povo está vivendo. Hoje, ninguém faz mais como Barnabé fez, vender uma propriedade e trazer o dinheiro para a igreja para ajudar os irmãos pobres necessitados. Não existe mais esse tipo de testemunho nos altares hoje. Muito pelo contrário, os irmãos que têm propriedades estão querendo conquistar mais propriedades. Ninguém está preocupado com a necessidade que o irmão está passando. Todo mundo faz ouvido de mercador. Pelo clamor das almas, estão passando necessidade. Faz ouvido de mercador para o clamor dos irmãos que estão sofrendo e precisando da nossa ajuda. Pô, faz ouvido de mercador, faz de conta que não ouviu, faz de conta que não sabe, que está acontecendo nada, e cada um fechado no seu mundo egoísta. A frieza, muitos de vocês que ouvem essa palavra só vão para os cultos quando tem um atrativo. Tem um pregador de fora. Hoje a banda fulano de tal vai tocar lá. Hoje o profeta fulano de tal vai estar lá profetizando até o número da identidade, vai revelar até o número da Mega Sena. Aí o povo vai. Opa, hoje vai ter a campanha disso, a campanha daquilo. Então, infelizmente, a maioria de vocês, amigos, que ouvem essa mensagem, o povo que ouve essa palavra, o amor esfriou na vida de vocês. O amor esfriou na vida do povo. E o pior, o que diz aqui o texto é o quê? O pior é que o texto está dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, na situação que a igreja se encontra hoje, sem amor,
não haverá salvação. Ele diz que a salvação é para aqueles que perseverar até o fim, no amor, na presença de Deus. Então hoje, o desespero dos líderes para reunir pessoas em sua volta, não é por amor às vidas, é para juntar mais gente para os seus ministérios. E esse povo, eles lutam para juntar mais gente no ministério deles, e ao juntar, eles vão usar de artifícios para tirar o dinheiro do povo, para o povo promover as suas apostasias e heresias, e dar força e status aos seus ministérios. E para isso que eles vão fazer. Pessoas abrem hoje casa de recuperação de drogados, que é muito bom abrir, mas abrem não é por amor os drogados, é para poder se mostrar que a igreja tem uma casa de recuperação, porque é moda ter. Algumas igrejas hoje líderes chegam a fazer cruzadas, megas cruzadas, gastando milhões de reais, ou fazendo grandes movimentos, marcha para Jesus e outras coisas. Não é para Jesus, não é por amor, não é. É para mostrar, é para tentar atrair status, é para tentar atrair a mídia. Homens disputando, irmãos, quem faz o templo maior, não é por amor às almas quem faz o templo maior, mas é para que tenha o maior templo da cidade, ou o maior templo do estado, ou o maior templo do Nordeste, ou dependendo da região que seja, para atrair a atenção da mídia. Então, irmãos, infelizmente o que se faz hoje nas igrejas não é mais por amor. O amor esfriou. E o povo está mergulhado nessa frieza desse amor. Estava meditando, amado, como é difícil a situação hoje da igreja, porque o povo que está, entre aspas, se convertendo agora, é um povo que está chegando nas heresias, já na igreja apóstata e herege. E já vão crescendo espiritualmente, firmado em heresias, firmado em apostasia, firmado na ganância. Nessa tal de teologia da prosperidade que roubou a piedade, a caridade e a misericórdia da igreja. Onde ensinaram, manipulando versículos bíblicos, que Deus vai lhe dar conquista, riqueza, Deus vai dar uma pessoa importante, fazer uma pessoa importante, pessoa grande. E assim as pessoas esfriaram no amor, na piedade, na caridade, na compaixão de um para com os outros. O projeto deles agora é apenas a proposta daquele líder que está em cima do altar. Não, porque agora eu vou juntar dinheiro, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter o melhor dessa terra, eu vou ser uma pessoa rica, e eu vou aparecer, as pessoas vão me ver, e Deus vai ser glorificado nisso. Eu digo que Deus não vai ser glorificado, meu irmão. Deus não é glorificado na sua vida de ostentação. Não vá pensar que o seu carro de luxo, os seus móveis caríssimos, as suas joias de ouro, a sua aparência ostentadora, não vá pensar que isso glorifica a Deus, que isso não glorifica a Deus. Não vá pensar que um testemunho em cima do altar, onde quer que seja, está andando no Land Rover, ou num Camaro, ou no outro mega carrão aí de 200, 300 mil reais, não vá pensar que um testemunho como esse glorifica o Senhor, meu irmão, que não glorifica. Pelo contrário, isso é uma vergonha para o Evangelho, isso é uma vergonha para a igreja. Então, meus irmãos, infelizmente hoje há um conceito muito errado. O que é ser cristão, o que é ser igreja. A falta de amor, irmão, é muito grande hoje no coração do povo. Um povo que se fechou no seu mundinho egoísta. Um povo que se fechou na sua vaidade, na sua cobiça. Um povo que vive apenas para si e não se importa mais com o próximo, com as almas que estão perecendo, com as almas que estão indo para o inferno. Um povo que não se importa mais com a obra missionária, com a propagação do Evangelho, com o avanço do reino. É um povo cujo amor esfriou e que só pensam em si mesmos. Então, irmãos, isso era para a igreja. E o Senhor disse que aqueles que o amor esfriasse, não haveria salvação para eles.
Você pode estar na igreja, você pode exercer um cargo na igreja, mas se você não está andando no verdadeiro evangelho, que é segundo a piedade, não haverá salvação para você, amado. Eu lembro o que Paulo disse para Timóteo na sua primeira epístola, Timóteo capítulo 6, quando Paulo diz assim para Timóteo, no verso 3, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, Paulo diz, é um soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nasce inveja, porfias, blasfemas e ruim suspeita. Então Paulo está dizendo, se alguém não está se conformando com as sãs palavras do Senhor e com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo e não sabe nada. Então não existe mais a doutrina da piedade hoje. Não existe mais a doutrina do amor, da caridade, da compaixão pelo próximo. Os pastores acreditam que se ensinar esse tipo de doutrina, as pessoas vão deixar de dar dinheiro para a igreja deles. Não, se nós ensinar a piedade, a caridade, o estender a mão para o próximo, o povo não vai trazer mais o dinheiro aqui para a igreja. O povo vai dar o dinheiro só para os pobres agora, não vai trazer mais dinheiro para a igreja. Para pagar o salário milionário dos pastores. Para construir os seus megas templos e adornar com pedras preciosas. Se nós ensinar a doutrina eles pensam assim, se nós ensinarmos a doutrina da piedade, da caridade, da compaixão ao povo, a igreja não vai mais entrar dinheiro na igreja para comprar aquela poltrona com adorno de ouro para o pastor. Se nós ensinarmos a prática da piedade, da misericórdia, da compaixão, o povo não vai mais trazer dinheiro para o pastor comprar a Land Rover dele. O povo não vai mais trazer dinheiro para o pastor construir a mansão dele. Se nós ensinarmos a doutrina da piedade, da compaixão, da misericórdia, do amor, da mão estendida para o próximo, o povo não vai mais trazer dinheiro para engordar a conta bancária desses lobos, desses mercenários. Então, por isso eles não ensinam a doutrina da caridade, da piedade, da compaixão, do ajudar o próximo. E eu digo o contrário, meu irmão. Quando a igreja aprende a verdadeira doutrina da piedade, da caridade, do amor, de estender a mão para o próximo, aí é que não falta dinheiro na igreja para realizar os projetos. Porque verdadeiramente o povo não vai estar mesmo, o povo que aprender a doutrina não vai deixar de engordar a conta desses lobos devoradores que estão aí, desses mercenários, desses pastores ostentação. Mas o povo aprende a ajudar a verdadeira obra missionária. O povo aprende a amar as vidas de uma forma tal que elas querem investir dinheiro para que o evangelho chegue lá. Elas querem investir dinheiro para que a palavra de Deus verdadeira chegue até aquelas pessoas. Elas querem investir dinheiro na obra, na igreja, porque sabe que aquela igreja vai levar o evangelho, vai levar o pão, vai levar a comida. E aí, ao invés dele fazer a obra solitário, não, ele vai se unir com a igreja que verdadeiramente faz a obra e juntos vão fazer uma obra maior para a glória de Deus, para o avanço do reino. Era assim que acontecia com a igreja dos apóstolos, quando o povo aprendeu a prática da piedade, a doutrina da piedade. Olha como eles viviam, que coisa linda. Olha que coisa linda. É isso aqui que eu vou ler para vocês agora. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É. O povo acha que uma igreja cheia do Espírito Santo é crente caindo pelo chão. Ai, meu Deus do céu, eu estou cheio do poder de Deus. O povo acha que um crente cheio do Espírito Santo é o camarada correndo da igreja, rodando, pulando, dando golpe de karatê, falando línguas, profetizando. O povo acha que um crente cheio do Espírito Santo é isso. Eu vou lhe mostrar o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vou lhe mostrar. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que eu vou lhe mostrar o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Os apóstolos estavam orando, pedindo a Deus proteção contra as perseguições e ousadia para pregar a palavra. No verso 31 de Atos 4 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pronto.
texto diz que eles todos foram cheios do Espírito Santo. Então vamos ver agora qual foi a consequência de uma igreja cheia do Espírito Santo. O resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. Os frutos, a manifestação de uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro ele fala: e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela faz é anunciar com ousadia a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu lembro do que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então nós vamos ver agora se a igreja evangélica brasileira é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora preste atenção no detalhe. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela anuncia a palavra de Deus com ousadia. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus que eles anunciam com ousadia. Não é a palavra da denominação A, da denominação B, não é a ideologia de uma denominação C, mas é a palavra de Deus que a igreja anuncia com ousadia. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela anuncia a palavra de Deus com ousadia, ela defende a palavra de Deus com ousadia, ela propaga a palavra de Deus com ousadia, ela faz a obra de Deus com ousadia. Sim, ousadia quer dizer que ela não tem medo de perder amigos, não tem medo de ter antipatia do povo, não tem medo de ser perseguido, mas ela anuncia a palavra verdadeira, a santa doutrina, o santo evangelho, a genuína mensagem, com ousadia. Isso a palavra de Deus faz. Isso a igreja cheia do Espírito Santo faz. Aí você vai, olha hoje, igreja fazendo show, igreja vendendo os dons que Deus deu para ganhar almas, cantores negociando os dons de Deus, pregador negociando os dons de Deus, heresia por cima de heresia, falsa doutrina por cima de falsa doutrina, movimentos hereges por cima de movimentos hereges. Sim, aí você vem me dizer que essa igreja está cheia do Espírito Santo? Uma igreja que está misturada com o mundo, que não tem diferença nenhuma do mundo, uma igreja que é idêntica ao mundo, uma igreja que prega heresia, que distorce a palavra de Deus para não perder membros, uma igreja que adultera a palavra de Deus para não perder números. Você vai me dizer que uma igreja dessa está cheia do Espírito Santo? Não está, meu irmão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela anuncia com ousadia a palavra de Deus. Sim, anunciar a ousadia com a palavra de Deus. Ele não fica nesse movimento herege que está aí, a igreja brasileira. Essa brincadeira gospel, essa imoralidade, essa perversão gospel. Não fica nisso aí. Uma igreja cheia do Espírito Santo, no verso 32, ele dizia: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Olha aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem unidade, ela tem união. Eles eram um o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, a alma daqueles que têm o Espírito Santo e o coração daqueles que têm o Espírito Santo, eles são unificados. Unificados pela doutrina. Hoje eles ficam dizendo aí: não, vamos se unir todo mundo. Se unir todo mundo como, meu irmão? Se unir como? Se está cheio de heresia, como é que a gente vai se unir? Por exemplo, como é que uma igreja que prega contra o dízimo vai se unir com a igreja que prega o dízimo? Como é que uma igreja que prega contra os envelopes ungidos, os envelopes consagrados, essa exploração financeira, vai se unir com a igreja que distribui envelope à torta e à direita? Se a gente se unir com esses camaradas que pregam o dízimo, diz que o dízimo é obrigatório, que não der o dízimo vai para o inferno, que esses camaradas que ficam dando envelope à torta e à direita, se a gente se unir com eles, o que vai acontecer? A gente vai ter que parar de pregar isso, porque não vamos parar de pregar isso aqui não, porque nós somos amigos deles agora, né? A gente tem que se unir, tem que ser todo mundo unido, então vamos pregar isso aqui não. E é isso que o diabo quer, meu irmão. Esse tal desse ecumenismo, esse tal dessa unificação das religiões, é isso que o diabo quer. Sim, eu vou lhe dizer uma coisa: se as religiões têm que se dobrar diante de alguma coisa, que seja diante da verdadeira doutrina de Cristo, que seja diante da verdadeira palavra de Deus. Aí sim a gente se curva, se dobra diante dela. Mas diante de um estatuto de uma religião, diante de um regimento interno, diante de uma ideologia denominacional, diante de dogmas criados em concílios, pô, não, meu irmão. Tudo bem, a doutrina ortodoxa criada pelos concílios, que são verdadeiras,
Amém. Mas os dogmas criados em concílios que não se adequam à sã doutrina, eu não me dobro de jeito nenhum. Não me prostro diante de nenhum. Então, é assim que tem. Então tem que haver unificação, unidade. Jesus disse que o Espírito Santo nos une, que a doutrina nos une, mas essa doutrina, irmão, essa unidade deve acontecer mediante a presença do Espírito Santo e a doutrina bíblica. A doutrina, só tem uma doutrina. A doutrina só tem uma doutrina. E é aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. E a doutrina não ensina a explorar ninguém financeiramente. A doutrina não ensina a ameaçar pessoas do fogo do inferno se elas não deram o dízimo. A doutrina não ensina a transformar os dons em mercadoria para vender. A doutrina não ensina a vender, reunir o povo para poder vender uma feijoada, vender uma pastelada, um café, um coxinho, um salgado. A doutrina não ensina isso. Então nós temos que unirmos, viver a doutrina para que possamos nos unificar. Uma igreja cheia do Espírito Santo era um coração e a alma da multidão dos que cria. É uma igreja que segue a mesma direção. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 14, ou no capítulo 15, diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. João 14, né? Nos guiará em toda a verdade. Então diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então como é que o Espírito nos guia em toda a verdade e as igrejas não estão seguindo a verdade? Como é que o apóstolo João, escrevendo lá a sua primeira epístola, no último capítulo, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui, 1 João, capítulo 5, no capítulo 4, ele diz assim, no verso 6, nós somos de Deus, nós quem? Os apóstolos. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito do erro e o espírito da verdade. Então, se essa igreja é de Deus, tem o Espírito Santo, ela vai dar ouvido à doutrina dos apóstolos. Mas se a igreja não está dando ouvido à doutrina dos apóstolos, você vem me dizer que uma igreja dessa é cheia do Espírito Santo, mas porque tem milagre. Quem está fazendo milagre lá, meu irmão, é o diabo, é o Satanás, é os demônios, é aqueles 3 demônios de Apocalipse capítulo 16 que estão fazendo milagre lá. É a operação do erro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. São os falsos profetas que fariam grandes sinais e prodígios que enganariam até os escolhidos, se fosse possível, de Mateus 24, 11, Mateus 24, 24. É o espírito do falso profeta que engana o mundo inteiro fazendo sinais e prodígios, de Apocalipse capítulo 13. Então vocês não estão seguindo a doutrina dos apóstolos. Não estão obedecendo a doutrina dos apóstolos. Não conhecem a doutrina dos apóstolos. Quando ouvem a doutrina dos apóstolos, eles acham estranha. Não, está com confusão, não sei o que mais. Eles acham estranha. Como é que você vem me dizer que um povo desse é cheio do Espírito Santo? Pelo contrário, João diz aqui, 1 João 4, 5, diz, do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo os ouve. É isso. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela é unificada. Hoje tem irmão aí, tem picuinha dentro das igrejas, tem um povo aí, divisão dentro da igreja. Tem irmão brigando por carro dentro da igreja, tem irmão disputando quem prega melhor dentro da igreja. Tem obreiro disputando dentro da igreja quem trabalha mais, quem trabalha menos. Tem ministério de louvor disputando quem canta mais, quem canta menos. Você vai ver ministério de louvor aí, você fica triste em algumas igrejas. Você vê os irmãos literalmente disputando ali. É terrível. Aí você vai me dizer que uma igreja dessa está cheia do Espírito Santo? Claro que pode surgir uma ovelha negra no meio, das ovelhas. Um lobo no meio das ovelhas. Mas eu estou falando quando essa situação é generalizada. É generalizada. Aí o pastor está pregando uma doutrina, às vezes chega o presbítero, vai pregar, desmancha o que o pastor estava pregando. Como é que uma igreja dessa está cheia do Espírito Santo, meu irmão? Aí fica lá no púlpito, quando o pastor está pregando, ele prega atacando o presbítero. Quando o presbítero vai pregar, prega atacando o pastor. Quando o pastor vai pregar, prega desmanchando o que o presbítero pregou. Quando o presbítero vai pregar, prega desmanchando o que o pastor pregou. Como é que a igreja está cheia do Espírito Santo? Não pode, não está. Ele disse, era o coração e a alma da multidão, dos que criam. Então a igreja cheia do Espírito Santo, irmão, ela é unida, é um povo que se preocupa um com o outro, um povo unido. Um povo que tem amor uns pelos outros, que cuida uns dos outros. É um povo que é unido. Ele diz, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes era comum. Está aqui uma igreja cheia do Espírito Santo. Aquilo que um tem,
ele espontaneamente serve os irmãos com aquilo que ele tem. Por exemplo, se o irmão tem um carro, ele serve a igreja, serve os irmãos com aquele carro que ele tem. Se o irmão tem um sítio, uma chácara, ele serve a igreja, ele serve aos irmãos com aquilo que ele tem. Ele diz que ele não dizia que nada do que eles possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Como é que alguém diz que está cheio do Espírito Santo, é um crente cheio do Espírito Santo, se ele não serve a igreja, não serve os irmãos com aquilo que ele tem? Tem um carro, tem um objeto, mas não serve a ninguém, não serve a obra de Deus, não serve a igreja, não serve os irmãos, não serve a ninguém, não serve a nada. Não serve, ele tem, mas ele não serve, é dele, é meu, ele se fecha ali, é meu e pronto, e guarda e é dele. Ele não faz nada por ninguém, ele não ajuda ninguém, ele não socorre ninguém, ele não pega do que ele tem para fazer nada por ninguém. Ele pode ver a igreja na maior necessidade, cheia de projetos, mas ele não abre a mão para servir a igreja com aquilo que ele tem, não abre. Ele pode ter um canal de rádio, mas ele não abre o programa da rádio para servir a igreja. Ele pode ter um transporte, mas ele não abre a mão do transporte para poder servir a igreja. Ele pode ter muito, ele não serve. E ele está dizendo aqui que como é que uma pessoa dessa está cheia de Espírito Santo? Não está. Ele disse que era um coração e alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes era comum. Ou seja, aquilo que os irmãos tinham, eles compartilhavam uns com os outros. Comunicavam uns com os outros, serviam uns aos outros com aquilo que eles tinham. Agora, é claro, se você vê que a pessoa está com má intenção, com má fé, querendo se aproveitar, aí claro que você tem que repreender. Outro dia ligou um camarada para mim, ouviu pela rádio, aí tem muita gente sem noção das coisas. Aí o camarada ligou para mim, conversou, conversa vai, conversa vem. É, pastor, aqui na amiguinha tem muita falta de amor. Diga, meu irmão, infelizmente isso está acontecendo nas igrejas. É, porque eu tirei minha carteira agora e eu já pedi os irmãos para me emprestar o carro deles, para poder dar uma volta, para poder ficar mais prático. Pastor, o senhor tem algum irmão aí? Não, pastor, o senhor podia falar para mim não aí, que tiver algum irmão aí com carro aí, quiser me emprestar aí, para mim, num domingo aí, para me rodar uma horinha ou duas aí, para poder eu ficar mais prático. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, esse cara é perturbado, é doido, né? É um explorador, né? É alguém, um gaiato no meio da igreja querendo se dar bem com a generosidade dos irmãos. Então eu não estou falando desse tipo de coisa, eu não estou falando. Eu estou falando que o que eles possuíam, ninguém dizia que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum, meu irmão. Era para tudo que os irmãos tinham, atendia a necessidade uns dos outros. Aí hoje tem gente, não vou emprestar não, porque quando eu empresto, o cabo não devolve, ou só devolve se pedir. Não, meu irmão, não existe isso, não é para ser assim não. É para nós servir uns aos outros sim com aquilo que nós temos. É, empresta, o cabo não devolver, vai lá e pede. Irmão, você já usou? Está precisando mais não? Tá bom? Traga para cá, porque pode outro precisar e eu vou arrumar para ele também. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Então é assim, meu irmão. Mas ficar com justificativa furada, com esse coração cheio de hipocrisia e falsidade e avareza, e vir dizer que não empresta porque isso, não empresta porque aquilo. Irmão, não tem o Espírito Santo, não tem. Todas as coisas lhes eram comum. E no verso 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Então, meu irmão, a igreja cheia do Espírito Santo dá testemunho do Evangelho de Cristo com poder. É uma palavra que gera transformação, que gera arrependimento, que gera contrição, quebrantamento. Uma palavra que desperta a igreja pelo arrebatamento, pela volta de Cristo. E hoje não está tendo esse poder, essa graça na vida dos pregadores de hoje. A pregação dos pregadores de hoje está despertando o povo a ficar avarento. O poder da pregação dos pregadores de hoje está despertando o povo a amar esse mundo. Mas na pregação dos apóstolos, não, ela dava com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Era a gente se convertendo, era a gente se reconciliando, era o povo esperando o reino, era o povo renunciando sua vida terrena e esperar Jesus. E hoje a pregação é o contrário, e hoje está produzindo o contrário, a pregação desses falsos pastores, e você vem me dizer que esses homens estão cheios do Espírito Santo. Agora vamos lá, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Preste bem atenção, a igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo tem gente pobre? Tem, a maioria.
mas não há necessitados. Uma coisa é a pessoa ser pobre, outra coisa é ser necessitada. Eu posso muito bem ser pobre e não estar passando necessidade. Eu sou pobre, mas eu tenho dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Eu sou pobre, mas eu tenho um feijãozinho para comer todo dia com arroz. Eu sou pobre, mas eu tenho a chinelazinha para calçar. Tenho um calçado para calçar, para ir ali e acolá. Eu tenho a roupinha para vestir. Né? Agora, outra coisa é a pessoa ser necessitada, ter a falta das coisas. Então, aqui o texto diz, em Atos 4:34, que uma igreja cheia do Espírito Santo, não há entre ela necessitados. Não há entre ela pessoas passando fome. Não há entre elas pessoas passando necessidades. Por quê? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Preste atenção. Eu já ouvi muitos pastores ler isso aqui. Inclusive, já vi até apóstolos aqui de Fortaleza lendo esse texto. Só que o verso seguinte eles nunca lêem, mas vamos logo por verso. Estamos no 34. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, não há necessidade entre elas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, os irmãos não são apegados aos bens materiais, ele diz, porque todos que possuíam propriedades ou casas, vendendo, traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é um povo desapegado dos bens materiais. É um povo que não tem apego aos bens materiais. É um povo que, se ele sentir de Deus, se ele vê a necessidade da igreja, dos irmãos, e ele tem uma propriedade, ele vende aquela propriedade e traz o dinheiro, entrega ali na igreja, para que a igreja ajude os irmãos que estão precisando. Que era isso que ele fazia, ó. Verso 35. Vendia, depositava o preço aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Uma igreja cheia do Espírito Santo, eles trabalham coletivamente. Aqui o que eles faziam? Ó, eles pegavam as propriedades que eles tinham. Aqueles irmãos podiam ter ido em algum lugar, ter dado aquele dinheiro para os pobres, teria sido bom, bem feito, mas não, vamos levar para a igreja, porque a gente sabe que aqueles apóstolos lá são homens de Deus, e o dinheiro vai ser para o que a igreja está precisando. Aí eles traziam o que vendia, colocavam aos pés dos apóstolos, né, que eram os líderes da igreja, e aqueles apóstolos iam e repartia com os irmãos de acordo com a necessidade que os irmãos tinham. E hoje o que é que acontece? O dinheiro que o povo leva aos pés dos apóstolos de hoje, apóstolo entre aspas, né? Você entende, a liderança de hoje, o dinheiro que o povo leva para os pés dos apóstolos de hoje, da liderança de hoje, serve para eles ostentar. Para eles tirar salário milionários para eles. Para eles ostentar o luxo. Serve para isso. Os necessitados continuam passando necessidade. Os irmãos continuam padecendo necessidade. Mas os líderes de hoje estão em regalias, em luxo, em ostentação e vida regalada com o dinheiro que entra nas igrejas. Mas o certo é que a igreja verdadeira do Senhor, o povo vende alguma propriedade. Irmão, isso era para acontecer hoje, irmão. Não, mas isso foi naquele tempo. Isso, irmão, isso é modelo da igreja para hoje. O único modelo certo que nós temos para imitar de igreja hoje é o modelo da igreja dos apóstolos. Então isso era para ser vivido hoje. Hoje era para ter pessoas vendendo alguma propriedade, trazendo para a igreja. Está aqui, colocar os pés das lideranças de confiança, das verdadeiras lideranças, dos verdadeiros homens de Deus, como eles faziam naquele tempo, sabendo que vai ser aplicado na obra, na igreja, para os necessitados, para a pregação do evangelho, para alcance de vidas, e não para o bolso desses enganadores que estão aí. Mas era para isso acontecer ainda hoje, meu irmão. Isso aqui não mudou, não. Isso é o modelo de igreja que nós temos para imitar. Isso é o modelo de igreja que nós temos para imitar. Então, ainda hoje, era para alguns irmãos pegar, rapaz, eu tenho propriedades, eu vou vender algumas delas e levar o dinheiro lá para entregar na igreja, para a igreja assistir às necessidades que a igreja tem. Algum irmão que está lá com aluguel atrasado, desempregado,
não está desempregado porque quer, é a crise, não está desempregado para a igreja ajudar. Alguma cesta básica, alguma irmã que está gestante, a igreja ajudar, que está pobre, necessitada, para a igreja ajudar na gestação dela, comprar as coisinhas que ela precisa. Algum irmão que sofreu um acidente está precisando de uma cadeira de roda, de uma muleta, para a igreja poder assistir essa necessidade. Algum irmão que está precisando de um remédio, eu vou vender a propriedade que eu tenho, vou levar o dinheiro para a igreja, porque eu sei que a igreja é séria, e a igreja vai assistir a necessidade do irmão. Não sei, o irmão de repente está precisando de um remédio, está podendo comprar, a igreja vai e compra e dá. Algum trabalho missionário que a igreja está pretendendo fazer e não está tendo condição, eu vou vender, vou trazer para a igreja fazer. Mas não existe mais isso hoje, mas é o exemplo de igreja. E eu prego isso aqui, meu irmão, sem peso na consciência nenhuma. Eu prego isso aqui, meu irmão, sem o sentido de querer estar enganando ninguém, ou querer estar enrolando ninguém. Vocês já me conhecem, tem acompanhado nosso canal no YouTube. O nosso propósito é pregar a verdade, é exortar, é repreender, é corrigir, é redarguir, é mostrar a verdade. E sempre que chega nesse ponto aqui, eu acabo ficando assim um pouco acanhado, porque eu digo, não, o povo está tão esclavizado com o negócio de dinheiro que eu não vou nem pregar nisso aqui, mas é preciso pregar, porque o povo precisa, meu irmão, entender essa doutrina. Entender o que é ser igreja. Sim. Então, não é que o camarada vai vender, o cara só tem uma casa. Aí vai vender a casa, morar embaixo da ponte? Não. Não é. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 9, ele está fazendo a coleta lá, do capítulo 8, capítulo 9, ele diz que aquela coleta ali não é para sobrecarregar os irmãos que estão ajudando, para os outros ter alívio e eles ter peso, não, é para que haja igualdade, os que têm repartindo com os que não têm. Então não é que o camarada, você vai vender a casa que você tem, vai morar embaixo da ponte com a sua família, não é que você vai vender o carro que você tem, o carrinho popular que você tem e vai ficar andando a pé, não é isso que eu estou falando, não é isso, mas propriedades, as pessoas vendiam propriedades, trazia. E esse povo que vendia era tudo mesmo. Ia viver mesmo, era pela fé mesmo. Mas eu não estou nem querendo dizer, meu irmão, que as pessoas devam fazer isso. Não era obrigatório eles vender tudo que tinha e trazer para a igreja. Houve o caso lá de Ananias e Safira, por exemplo, vender tudo que tinha. Aí combinou, ô Safira, vamos seguir, nós vendemos por 100 mil, vamos dizer que nós vendemos por 50. Aí vamos levar o dinheiro lá para o Pedro. Aí chegou lá com 50 mil, ô Pedro, está aqui, eu vendi a propriedade por 50 mil, está aqui o dinheiro. Aí Pedro disse, Ananias, por que o diabo encheu o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da propriedade. Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formasse esse desenho no teu coração? O que Pedro está dizendo? Ô Ananias, tu vendeu a propriedade, não precisava ter dado o dinheiro todo da igreja, não. É isso que Pedro está dizendo, é isso que ele está dizendo. Ele diz, guardando não ficaria para ti? Ou seja, tu vendeu, tu podia ter ficado com dinheiro para ti, Ananias. Podia ter ficado. Era teu. Ou então tu podia ter trazido a metade, ter dito, ó, Pedro, tá aqui, eu vendi por 100 mil, mas eu tinha umas coisas para resolver e tal, e eu estou trazendo 50 mil para a igreja. Amém, teria sido aceito. Mas o problema é que ele foi mentir. Ele foi mentir, ó, Pedro, nós vendemos por 50 mil, tá aqui o dinheiro. Não, Pedro, eu vendi por 100 mil, tá aqui 50 mil, os outros 50 mil eu vou ficar para resolver umas coisinhas que a gente tem para resolver. Amém, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Então ele não era obrigado a dar toda, eles guardando ficava para ti. O teu poder de fazer o que quisesse. Então nós vemos aqui, irmão, que não era obrigado as pessoas vender tudo que tinha e trazer. O camarada podia muito bem vender o que tinha e trazer a metade, trazer uma parte. Então por que essa prática não existe mais na igreja de hoje, meu irmão? Por que ninguém faz mais isso hoje? Por que o irmão que tem 2 carros, por que não vende um e traz? Rapaz, está aqui, eu vou vender um carro, trazer o dinheiro aqui para ajudar, tem irmão precisando aí, no momento de crise que o Brasil está passando. Por que o camarada não tem 2 casas, ou 10 casas, não vende uma dessas casas, ou 2 dessas casas, e traz, está aqui, eu vou trazer para a igreja, deve ter alguém precisando aí, pastor, desempregado, precisando de alguma ajuda aí. Eu sei que a obra tem missões para fazer, quer alcançar vidas e alma, programa de rádio, televisão, CD para distribuir. Está aqui, pastor, está aqui, vou trazer o dinheiro para ajudar. Por que não se pratica mais isso hoje? Irmão, isso é o modelo da igreja primitiva. Mas sabe por que não se pratica mais isso hoje? Por quê? Porque boa parte das pessoas que estão na igreja, elas não estão cheias do Espírito Santo. Elas são pessoas apegadas às coisas terrenas, apegadas às coisas materiais. Por exemplo, o que é que custava o cara ter um carro de 100 mil,
que custava o cara vender o carro de 100 mil que ele tem, comprar outro carro de 50 mil para ele e pegar os 50 mil e ajudar a igreja, como eles fizeram aqui? O que custava? O cara ia continuar com um carro, só com um carro mais barato, mas ia continuar com um carro bom. O que custava o cara, por exemplo, ele tem 2 casas, ele vender uma dessas casas e trazer para ficar com uma e trazer a outra para a igreja? Talvez na igreja tem gente pobre, a igreja tem a igreja verdadeira, prega a verdade, tem projetos verdadeiros. Eu vejo isso, eu vou vender uma das minhas casas que eu tenho, eu já tenho a outra, vou morar, a outra não vai fazer falta, está aqui, vou levar para ajudar o trabalho da igreja. E depositar aos pés dos apóstolos, como fazia o povo, e depositar porque tinha confiança. Você não vai depositar o recurso que você tem nos pés de pessoas, você não tem confiança. Então, irmão, essa é a doutrina da piedade. Então, o que acontecia? O povo trazia o dinheiro, eles podiam bem dar. Não, eu vou vender, vou dar para os pobres. Não, ele trazia para a igreja fazer o trabalho coletivo. Porque juntando com o que Barnabé vendeu, com o que os outros irmãos, todos que possuíam propriedades ou casas, olha, todos que possuíam propriedades ou casas vendendo, trazendo, o preço depositava aos pés dos apóstolos. Aí Barnabé vendeu também, juntou lá aos pés dos apóstolos com o que os outros já traziam. Aí a igreja coletivamente ia fazer aquele trabalho. Pronto, irmão, já chegou, o irmão vendeu a casa, outro irmão vendeu um carro que tinha, outro irmão vendeu isso, vendeu aquilo, trouxeram o dinheiro, está aqui, tem R$1 milhão no caixa da igreja. Pronto, agora vamos se organizar aqui a igreja, vamos ver o que é que nós vamos fazer. Pronto, vamos produzir aqui 1 milhão de CD para distribuir aqui no Brasil, vamos produzir aqui 1 milhão de livretinhos aqui, o dízimo é obrigatório. Vamos lá, ver aqui uma região pobre aqui, vamos fazer um trabalho pobre ali naquela região ali, vamos levar 1000 cestas básicas. Vamos enviar uns missionários lá para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Vamos abrir a igreja aqui, ali, acolá. Vamos enviar esses missionários para sustentar eles, para abrir essa igreja, para poder lá eles pregar a verdade e alcançar o povo que está lá. Então a igreja ia ver, meu irmão, o que estava sendo necessidade e ia realizar a obra. Então, irmão, a doutrina da piedade que aquela igreja aprendeu, a igreja cheia do Espírito Santo, era assim que o povo fazia. E a doutrina da piedade levou o povo a ajudar os pobres necessitados de uma forma coletiva. E ajudar as pessoas que não conheciam a Cristo enviando missionários, irmãos. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso era uma igreja avivada. Não tinha ninguém correndo aqui, falando língua. Ai, meu Deus do céu. Não, ai, meu Deus do céu. Ai, o poder de Deus está aqui. Opa, caindo no chão, rolando pelo chão, sapateando, correndo pelo... Não tinha ninguém fazendo isso, irmão. Não tinha ninguém. Está aqui. Era coisa tudo, né, com ordem, com decência, bem organizado. Não que eu seja contra falar a língua, lógico, né? O dom de língua é um dom. Tem até essa pregação no YouTube aí, o dom de língua. Então, o dom de língua existe realmente. Aquela língua estranha, aquela língua que fala em espírito com Deus, essa língua existe. Eu tenho uma pregação sobre isso no YouTube, explicando bem direitinho o dom de língua. Pastor Jadel Fernandes, dom de língua, pode colocar lá. Mas o problema é que há nas igrejas que são cheias do poder de Deus, é todo mundo falando língua na mesma hora, gritando, é outro sapateando, é outro rodando, é outro pulando. Tem a tal da unção do helicóptero, a tal da unção do cachorro engateando dentro da igreja, a unção do lobo, o irmão uivando, a unção da cusparada ungida, a unção de um monte de coisa aí. Isso, irmão, aí o povo diz que isso estão cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que vive isso aqui, ó. É um povo que é unido, um povo que se preocupa com o outro, um povo que não é apegado aos bens materiais, é um povo que serve os outros com aquilo que tem, com aquilo que possui. É um povo que não é apegado aos bens materiais, que tem propriedades, não vai morar embaixo da ponte, nem ficar a pé, mas pega ali alguma coisa que tem, se desfaz e traz para ajudar a obra, traz para ajudar a igreja, porque aquele povo acreditava na pregação daqueles homens. E ali eles repartiam cada um de acordo com a necessidade que cada um tinha. Irmãos, a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. E esse amor esfriou. Isso não é mais praticado pela igreja hoje. Mas eu sonho, irmão, ainda. Eu sonho. Eu sonho que um dia nós vamos ser essa igreja. Pastor Jadel, o senhor é um bobo, um tolo. O senhor é um menino sonhando isso. Você pode pensar o que você quiser, irmão.
Você pode falar o que você quiser, mas eu creio que um dia nós vamos ser desse jeito aqui. Um dia nós vamos ter tanto amor no coração pela obra missionária, pelas vidas que estão indo para o inferno, pelos irmãos da igreja. Nós vamos ter tanto amor que nós vamos ver pessoas. Pastor, eu tinha 2 propriedades, vendi uma, está aqui o dinheiro para ajudar a obra. Pastor, eu tinha 2 carros, vendi um, está aqui o dinheiro para ajudar a obra. Pastor, eu tinha um carro importado de 100 mil reais, vendi. Comprei outro carro para 1.050, está aqui 50 mil. Eu creio que um dia, irmão, um dia, essa igreja vai renascer da cinza, do pó. Qual a igreja, pastor? A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Isso vai, eu creio que isso ainda vai acontecer. Eu creio que o povo ainda vai se converter a este evangelho verdadeiro. Que esse egoísmo ainda vai sair do coração do povo. Ainda vão aprender a se compadecer da necessidade do próximo e das almas que estão indo para o inferno. Nós temos pouco tempo. Pastor, mas ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus disse que nós saberíamos o tempo. Olhe e veja que o tempo está próximo, e se alegre, Jesus disse. Então eu acredito que isso pode acontecer. Que nós temos, irmãos, nós temos que alcançar essas vidas. Nós temos que alcançar esse povo. Nós não podemos continuar na inércia. Nós não podemos continuar, irmãos, fechados, enclausurados com esse egoísmo maldito que o diabo colocou na mente dos irmãos. Essa teologia do ajunta, da prosperidade é maldita. Ela roubou a obra de piedade e caridade da igreja. Esses muitos envelopes que ele diz que são ungidos são malditos, porque ele roubou a piedade, a caridade e o amor da igreja, meu irmão. Nós temos que ir à procura dessas almas, nós temos que ir, irmão. As pessoas estão clamando. As pessoas passam mensagem para mim chorando: pastor, essa igreja tem que chegar aqui, pastor, esse evangelho tem que chegar aqui, pastor. A irmã ontem mandou mensagem para mim dizendo: pastor, acabei de fazer meu culto sozinho aqui em casa, mas estou feliz porque não encontro uma igreja que prega a verdade para congregar. Irmão, pelo amor de Deus, se compadeça com isso. Sintam a dor dessas pessoas, sintam a angústia dessas pessoas, façam alguma coisa, meus irmãos. Façam alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos tirar essa culpa de cima de nós. Irmão, vá, pregue o evangelho. Nós temos que, a igreja verdadeira tem que chegar aos outros estados. A igreja que prega o reino tem que chegar a outras cidades. Só assim as pessoas serão ganhas. Eu uso uma frase do Charles Spurgeon, porque é um homem de respaldo, é um homem que ficou na história como sendo o príncipe dos pregadores, um homem que tinha grandes, profundas revelações do Espírito Santo. E Charles Spurgeon disse que alguém só pode ser ganho se for pela verdade. Alguém só pode ser ganho de verdade se for pela verdade, irmão. Enquanto esse evangelho envenenado estiver sendo disseminado nas televisões, nas rádios, irmão, aí essas igrejas apostam, abrindo igreja em toda esquina, irmão, o povo continuará perdido. O povo tem que parar de dar dinheiro a essas igrejas para estar abrindo igreja. Tem que parar de estar dando dinheiro a esses homens para estar pagando programa de rádio e televisão. Eles estão matando o povo. Nós temos que ir. Não podemos perder tempo. Nós temos que ir. Não é mais tempo de estar dormindo, não é mais tempo de descansar, não é mais tempo de ficar acomodado. Nós temos que nos desocupar mais dessas coisas. Nós temos gastado muito tempo com WhatsApp, com Facebook, com televisão, com entretenimento, com diversão. Nós temos que dedicar mais tempo à oração e ao ministério da palavra. Nós temos que dedicar mais tempo à oração, meu irmão, e à obra do Altíssimo. Essa ansiedade que está no coração das pessoas, que leva as pessoas a ficar aí 24 horas ligadas nessas redes sociais, irmão, essa ansiedade. Essa ansiedade ela tem que ser tirada do seu coração, porque ela vai roubando, irmão,
a sua vida de oração.